O mundo atual está caminhando sobre uma corda bamba geopolítica, com sinais cada vez mais claros de que as nações estão se preparando para um conflito em escala global, que poderia ser classificado como a Terceira Guerra Mundial. As manchetes recentes revelam movimentações preocupantes. Países como a França estão considerando expandir seu arsenal nuclear para proteger a Europa, enquanto Polônia e Alemanha expressam interesse em adquirir armas nucleares próprias. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, tentam negociar com o Irã para conter seu programa nuclear, enquanto Trump mantém uma obsessão peculiar com o Canadá e a Groenlândia. Para preparadores e sobrevivencialistas, esses eventos não são apenas notícias distantes, são alertas urgentes para intensificar a vigilância, reforçar os planos de contingência e se preparar para o pior. Este vídeo explora essas tensões globais e oferece um chamado à ação para aqueles que vivem com os olhos abertos para os riscos iminentes. O ressurgimento do fantasma nuclear na Europa. A Europa, historicamente um palco de conflitos devastadores, está mais uma vez no centro de uma escalada militar preocupante. A França, que já possui um arsenal nuclear significativo, está sinalizando sua disposição de usá-lo como um escudo para proteger o continente. Relatos recentes indicam que o presidente francês Emmanuel Macron está discutindo com os aliados europeus a possibilidade de compartilhar seu poder nuclear, incluindo a implantação de caças equipados com armas nucleares em países como a Alemanha. Essa medida vem como resposta às ameaças russas, intensificadas pela guerra na Ucrânia, e a percepção de que os Estados Unidos, sob Trump, podem estar se afastando de seu papel tradicional como protetor da Europa. Enquanto isso, Polônia e Alemanha, nações que historicamente evitaram armas nucleares devido ao trauma da Segunda Guerra Mundial e ao equilíbrio da Guerra Fria, estão reconsiderando suas posturas. A Polônia, geograficamente próxima da Rússia e da Ucrânia, expressou interesse em adquirir armas nucleares táticas para se defender de possíveis agressões. A Alemanha, por sua vez, está debatendo internamente a criação de um arsenal nuclear próprio, uma mudança radical em sua política de segurança que reflete o crescente medo de um conflito iminente. Esses movimentos sugerem que a Europa está se preparando para um cenário em que a dissuasão nuclear pode ser a única barreira contra uma guerra total. Para os sobrevivencialistas e os preparadores, isso é um sinal vermelho. A proliferação de armas nucleares na Europa aumenta o risco de um confronto acidental ou intencional que poderia devastar o continente e além. Zonas urbanas densamente povoadas como Varsóvia, Berlim ou Paris poderiam se tornar alvos primários, enquanto áreas rurais enfrentariam as consequências de um fallout radioativo. Preparadores devem considerar a possibilidade de evacuação rápida, abrigos reforçados e suprimentos para lidar com a contaminação em longo prazo. Estados Unidos e Irã, negociações sob tensão nuclear. Do outro lado do globo, os Estados Unidos, liderados por Donald Trump em seu segundo mandato, estão tentando evitar que o Irã desenvolva armas nucleares. Em março de 2025, Trump enviou uma carta ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, propondo negociações para substituir o acordo nuclear de 2015, do qual ele próprio retirou os Estados Unidos em 2018. A resposta vem acompanhada de uma ameaça velada. Ou o Irã negocia, ou enfrentará ação militar. O Irã, por sua vez, rejeitou as conversas diretas, enquanto as sanções americanas de pressão máxima permanecem, com Khamenei chamando Trump de valentão e insistindo que seu programa nuclear é pacífico. Uma afirmação que poucos no Ocidente acreditam, dado o enriquecimento de urânio a níveis próximos aos necessários para uma bomba. Essa dança diplomática é carregada de riscos. O Irã já sofreu ataques israelenses em suas instalações nucleares em 2024, o que debilitou suas defesas aéreas e intensificou sua determinação de avançar no programa. Se as negociações falharem, um confronto militar entre os Estados Unidos, Israel e Irã poderia desencadear uma guerra regional, com potencial para envolver potências como Rússia e China, aliadas de Teherã. Um conflito nuclear no Oriente Médio teria reverberações globais, incluindo interrupções no fornecimento de petróleo, colapso econômico e ondas de refugiados, cenários que afetariam diretamente
até os sobrevivencialistas mais isolados. Para os preparadores, esse impasse é um lembrete de que crises distantes podem rapidamente se tornar locais. Estoques de combustível, alimentos não perecíveis e filtros de água devem ser priorizados, pois cadeias de suprimentos globais podem colapsar. Além disso, a possibilidade de ataques retaliatórios iranianos em solo americano ou europeu exige atenção a sistemas de alerta e planos de evacuação. A obsessão de Trump com o Canadá e Groenlândia. Enquanto lida com o Irã, Donald Trump mantém uma fixação peculiar com o Canadá e a Groenlândia, que tem confundido analistas e preocupado preppers e sobrevivencialistas que vivem na região. Desde seu primeiro mandato, Trump expressou interesse em comprar a Groenlândia da Dinamarca, vendo-a como um ativo estratégico devido aos recursos naturais e à posição no Ártico. Em 2025, ele voltou a pressionar os dinamarqueses, que rejeitaram a ideia, levando a tensões diplomáticas. Paralelamente, Trump ameaçou o Canadá com tarifas econômicas punitivas, sugerindo que o país poderia ser absorvido pelos Estados Unidos se não alinhar suas políticas comerciais e de defesa com os interesses americanos. Essa obsessão não é apenas uma excentricidade. A Groenlândia oferece bases militares estratégicas e acesso a minerais raros, enquanto o Canadá, com sua vasta fronteira com os Estados Unidos, é visto por Trump como uma extensão natural de sua influência. Sobrevivencialistas americanos e canadenses devem ficar atentos. Uma escalada nessas tensões poderia levar a controles de fronteira mais rigorosos, interrupções no comércio transfronteiriço ou até conflitos localizados. Para aqueles no norte dos Estados Unidos ou no Canadá, a proximidade com essas zonas de atrito geopolítico exige planos de mobilidade e estoques extras de suprimentos essenciais, como medicamentos que dependem de cadeias de fornecimento binacionais. Um alerta para preparadores e sobrevivencialistas. Esses eventos, a militarização nuclear na Europa, as negociações tensas com o Irã e as ambições de Trump no Canadá e na Groenlândia, são peças de um quebra-cabeça que aponta para um mundo à beira de uma terceira guerra mundial. Para o sobrevivencialista, o recado é claro: o tempo de preparação está se esgotando. Aqui estão ações práticas para ficar de olho nesses acontecimentos e se proteger. Monitoramento de notícias. Acompanhe fontes confiáveis para atualizações em tempo real. Um rádio de manivela é essencial para crises sem energia. Fique atento a palavras-chave como nuclear, sanções ou mobilização militar. Planejamento nuclear. Se você mora perto de grandes cidades ou bases militares, prepare um abrigo subterrâneo, se puder, ou reforce um porão com suprimentos para pelo menos 2 semanas. Inclua máscaras contra poeira, filtros de água e medidores de radiação. Autossuficiência. Aumente estoques de comida, mínimo de 30 dias, água e combustível. Painéis solares e baterias são cruciais para a energia independente, especialmente com ameaças de apagões ou sanções afetando cadeias de energia. Mobilidade. Tenha rotas de fuga mapeadas e um kit de evacuação pronto. Conflitos regionais podem fechar estradas ou fronteiras rapidamente. E rede de apoio. Forme alianças com vizinhos ou amigos confiáveis para compartilhar recursos e informações. Em tempos de guerra, a força está na comunidade, mas mantenha discrição sobre seus preparativos completos. O que esses eventos significam para o futuro? A preparação de nações como França, Polônia e Alemanha para um futuro nuclear, combinada com as tensões dos Estados Unidos com o Irã e as ambições de Trump, sugere que o equilíbrio global está frágil. Um erro de cálculo, uma arma nuclear disparada por acidente, uma negociação que colapsa em guerra ou uma fronteira contestada que vira campo de batalha, poderia desencadear um conflito em escala nunca vista desde 1945. Sobrevivencialistas devem considerar que, mesmo em áreas remotas, os efeitos econômicos, ambientais e sociais de uma guerra mundial seriam sentidos por anos. A obsessão de Trump com o Canadá e a Groenlândia, embora pareça secundária, reflete uma visão expansionista que pode desestabilizar ainda mais o hemisfério norte. Se ele pressionar demais, aliados como a Dinamarca ou o Canadá podem retaliar de formas imprevisíveis, puxando mais nações para o redemoinho.
Para preparadores e sobrevivencialistas, o momento atual é um chamado à ação. As nações estão se armando, testando limites e jogando com fogo nuclear. Enquanto líderes como Trump misturam diplomacia com ameaças e ambições territoriais, ficar de olho nesses eventos não é paranoia, é prudência. Reforce seus estoques, treine sua mente para o estresse e prepare-se para cenários que vão desde apagões locais até o fallout global. O sobrevivencialista sábio sabe que a guerra não avisa, ela chega. E quando vier, aqueles que ouviram os alertas estarão um passo à frente na luta pela sobrevivência. E lembre-se, esteja sempre preparado.